Pessoal, bom dia novamente. Então, a gente está aqui mais uma aula da disciplina de projetos de instalações elétricas, dia 15 de setembro de 2021. E a gente vai estudar nessa semana a unidade 4 do curso. Estou comentando aqui novamente, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. Na semana passada, eu comecei equivocadamente a unidade 5, quando era para ser, na verdade, a unidade 4. Então, para a semana fica aqui o vídeo sobre a unidade 4, que fala sobre o cálculo de demanda, né? Então, a gente tem 5 tópicos que nós vamos ver os conceitos referentes ao que são cargas instaladas e demandadas, como é que faz o cálculo da demanda, como é que a gente faz a classificação das unidades consumidoras pela concessionária, no caso, a gente vai ver aqui as normas da nossa concessionária, um pouquinho sobre entrada de energia, e vou resolver alguns exemplos de cálculo de demanda e classificação de unidades, mais no final da aula. E aí, o que nós começamos na semana passada, que foi sobre dimensionamentos, a gente continua, na verdade, finaliza na hora da próxima semana, e aí falando aqui para ficar registrado no vídeo também, na próxima semana eu já deixo o nosso primeiro trabalho para dar disciplina, né? E aí, dali para frente, a gente vai ficar algumas aulas trabalhando só com AutoCAD, Excel, né, para poder fazer o projeto de uma residência. Bom, então vamos começar aqui na primeira parte aqui dessa unidade, vendo sobre conceitos referentes ao que seriam cargas instaladas e cargas demandadas, tá? Bom, o início da fase de dimensionamento, né, de uma residência, né, ou seja, de determinar os cabos, a bitola dos cabos, os dispositivos de proteção, né, ele passa, né, pela soma de cargas previstas, né? Ou seja, qual que é a carga que eu tenho que alimentar nessa residência, considerando todos os circuitos que eu já projetei nas etapas anteriores, né? E aí, quando a gente só soma essas cargas previstas, vamos supor que a Ana fez lá o projeto dela, e aí ela dividiu lá o projeto todo, e ela conseguiu colocar tudo em 15 circuitos. E aí, na média, cada circuito tem 1.200 volt-ampere. Né? E aí isso daí daria lá, sei lá, 18.000 volt-ampere de potência. Né? O que ocorre é que se a Ana considerar a construção de um circuito de alimentação, que é o circuito que vem lá do quadro de medição, que fica lá no lado de fora da residência, até o quadro de distribuição interno à residência, se ela pensar num circuito para poder alimentar simultaneamente todas essas cargas, né, esses 18 kV-ampere, ela vai provavelmente estar fazendo um superdimensionamento do circuito, porque é pouquíssimo provável que os usuários daquela casa utilizem simultaneamente todas as tomadas nas suas potências consideradas em projeto, todo o circuito de iluminação, todas as cargas de uso específico. Né? Então, a gente fala que uma soma simples de toda a carga considerada, ela gera sempre um superdimensionamento, né? Ou seja, o meu circuito ele não está errado, né? Ele só está com um dimensionamento provavelmente muito além do que o que é necessário para aquela residência, né? E isso gera então um gasto desnecessário. Né? Eu estou colocando ali condutores, eletrodutos, né, e circuitos de dispositivos de proteção de capacidade muito além do que aquelas que eu preciso para o meu circuito. E aí, né, fora isso, essa soma da potência total, né, do que eu vou utilizar, das cargas que eu vou utilizar, ela vai também ajudar a determinar ou dimensionar o padrão de entrada. Né? A nossa concessionária vai utilizar essa distribuição de carga para fazer esse dimensionamento. Né? E aí, o que seria a demanda, então? A demanda é o cálculo, né, de tudo o que eu vou utilizar simultaneamente, ou seja, daquela carga toda que eu coloquei ali, né, qual será a parcela dela que eu vou utilizar simultaneamente. É claro que vocês devem estar pensando, professor, como é que eu vou saber isso? Né, se eu estou fazendo um projeto, eu não sei nem quem vai morar, o que as pessoas que moram lá fazem. Né? Bom, a gente calcula uma demanda baseada em dados estatísticos. Né? Então, a gente vai ter, vocês vão perceber daqui a pouquinho, a gente vai ter algumas tabelas que nós consultamos, né, que determinam lá, de acordo com a quantidade de carga que nós temos instalada, qual parcela de cada tipo de carga a gente
pode considerar de uso simultâneo, né? Aí a gente calcula a chamada demanda, né, que é de toda a potência instalada, ou seja, de toda aquela potência que eu considerei no meu projeto, qual que é que vai ser utilizada simultaneamente, tá? E aí é claro que se a gente faz uma demanda mal determinada, se nós calculamos mal, a gente vai ter um padrão de entrada provavelmente muito caro, né, considerando, né, uma demanda, naquele caso hipotético que eu falei no início, né, de um, né, que seria toda a carga sendo utilizada ao mesmo tempo, né, a gente vai ter um padrão de entrada muito caro que provavelmente nunca vai ser utilizado 100%, né. E, né, em contrapartida, se eu fizer um cálculo de demanda muito mal também, o que nós vamos ter é um padrão subdimensionado, né, ou seja, o circuito que eu coloquei lá, ele é ele tem uma capacidade menor do que a que eu necessito para minha residência. E aí isso vai ocasionar, desligamentos frequentes por sobrecarga, né, ou seja, o disjuntor lá do meu quadro de alimentação, do quadro de medição, vai ficar desligando, e aí você vai ter que ir lá e religar, e assim, a gente sabe que tem um padrão subdimensionado, né. O padrão ele pode ser subdimensionado por erro no projeto, né, ou seja, a pessoa calculou errado mesmo, né, fez uma demanda, calculou a demanda de forma errada, e aí o projeto já começou errado desde o começo, ou ele pode ser também algo que aconteça no futuro devido a alguma ampliação, né, alguém aumentou a quantidade de circuitos lá de maneira inadvertida, ou, né, com uma potência maior do que aquela que a gente havia considerado no projeto inicialmente, e aí, claro, né, se o circuito foi bem projetado no começo, é bem provável que a gente vai ter desligamento frequente, porque a gente vai ter lá um disjuntor termomagnético protegendo contra a sobrecarga dessa adição de cargas que nós fizemos, tá? Bom, então quando a gente fala em carga instalada, que é um conceito que nós vamos ver lá no próprio manual do fabricante da concessionária, né, a gente está falando em relação a todas as cargas consideradas. Então, toda vez que eu falar em carga instalada, ela é a soma de todas as potências consideradas no projeto. A soma da potência de todas as tomadas, de todos os pontos de iluminação, né, todas as tomadas de uso geral e todas as tomadas de uso específico. Essa é a carga instalada, tá? E só que, entretanto, né, é pouquíssimo provável, igual eu comentei, que a gente tenha, né, mesmo considerando qualquer horário do dia, que a gente alcance ou que a gente sempre utilize a potência total, que é a carga instalada. O que nós vamos ter é uma variação da solicitação de carga durante o dia, né. Vão ter alguns momentos onde a gente vai ter uma solicitação maior e outros onde nós vamos ter uma solicitação menor. Por exemplo, numa residência, ah, de um casal, onde o casal trabalha fora o dia inteiro, né, a gente vai ter uma demanda de manhã, né, lá de 6 até as 7 horas da manhã, provavelmente quando eles acordaram e de repente tomaram um banho, ligaram o chuveiro elétrico, aí é bem provável que nós tenhamos, né, isso não na pandemia, que tá todo mundo em casa, né, mas é bem provável que nós tenhamos, ah, o dia inteiro com uma baixa demanda, ou seja, né, com consumo muito baixinho de energia elétrica, e que depois, a partir das 5 horas, a gente começa a ter um aumento de demanda, que é quando as pessoas chegam em casa, ligam o chuveiro elétrico, ah, de repente um fogão elétrico, panelas elétricas, né, que são super comuns hoje em dia, e depois mais tarde quando em alguma dessas residências ligam lá ar-condicionado, né, aí tem televisão, e aí esse consumo maior dá um pico até umas 10 horas da noite, e aí depois ele começa a cair novamente para madrugada e volta de manhã. Ou seja, a gente tem períodos bem espaços de consumo, né, assim, ah, né, o dia inteiro, né, praticamente sem consumo, e esses picos, né, bem direcionados em termos de horário, assim, de consumo. E aí o que a gente vai ter, né, quando a gente bota isso num gráfico, é uma demanda média, né, ou seja, baseado na linha de consumo que a pessoa tem, né, qual que é a média de consumo dela durante o dia, e o que é importante, né, para os nossos cálculos é a demanda máxima, que é o que que ela consome, né, no máximo durante do dia lá, né, o máximo que ela atinge de consumo, né. Que eu falo que é o importante para a gente, né, porque os condutores eles têm que suportar o máximo de carga
que vai passar nos circuitos, né? Então, demanda máxima, ela traz esse valor para a gente. É claro que isso daqui seria um exemplo de uma instalação real, né? Mas esse gráfico ele só é possível ser levantado, né, com a residência em funcionamento, né? Dado que o mesmo projeto, a gente pegar um condomínio onde todas as casas são iguais, né, com as mesmas cargas, é bem provável que para cada casa, perdão, nós tenhamos um perfil de consumo diferente, né? Porque isso vai depender das pessoas que lá habitam, né? Então, essa variação nós chamamos de demanda, né? Então, carga instalada, o que tem considerado no projeto, demanda, o que realmente é consumido, demanda máxima, o máximo, né, que é consumido durante o dia. Aí aqui, pessoal, é um gráfico de potência e não de energia, tá? Para a gente não confundir. E aí, na fase de projeto, a gente utiliza o chamado fator de demanda para a gente, né, estimar esse valor de demanda máxima, ou seja, eu não sei quem vai morar lá, né, mas baseado em dados estatísticos, as concessionárias e os órgãos, eles determinaram, né, para esses tipos de carga, qual que é a porcentagem dela que eu posso considerar, né, e nós utilizamos esse fator, então, para fazer essa correção. O fator de demanda, ele vai ser, então, uma relação entre a carga demandada, né, e a carga instalada. A gente calcula, então, o FD, que é o fator de demanda, como CD, carga demandada, dividido pela carga instalada. Esses valores, como eu disse, né, são valores médios estatísticos, né, baseados em levantamento de concessionários instaladores. Quando a gente vai fazer um projeto de um edifício, né, que são vários apartamentos, e a gente tem, né, depois a soma de todos esses apartamentos para um circuito geral do condomínio, né, a gente calcula inicialmente o valor de demanda em cada unidade, depois no final nós utilizamos esse fator de demanda para cada unidade, aplicamos uma demanda para o condomínio para poder calcular qual é o transformador que nós vamos precisar, quais são as chaves gerais, barramentos e disjuntores que a gente vai utilizar nessa instalação. Bom, dito isso, né, fazendo essas diferenças prévias aí sobre carga instalada, carga demandada, a gente vai então partir agora para o cálculo da demanda, né, propriamente dito, tá? O cálculo de demanda, né, ele tem algumas, para falar a verdade, né, tem algumas formas diferentes de calcular a demanda, alguns métodos diferentes, tá? Tem o método do COBEI, do IEC, do NEC. O COBEI é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações, né? E eu vou mostrar esse método aqui para vocês, tá? Claro, fica a critério aí do projetista de consultar outros métodos, de repente, você acha que pode ser mais adequado para o projeto que você está fazendo, tá? Pode falar. Só ver se eu entendi mesmo. O FD lá, ele não é tão dado pela concessionária, não? Tem vários métodos? A concessionária, ela não, eu vou mostrar daqui a pouquinho a norma da EDP, ela não nos dá necessariamente a demanda que a gente vai utilizar, tá? Tanto que ela determina a sua classe, né, de consumidor, se você vai ser monofásico, bifásico ou trifásico, baseado na potência instalada e não na demanda calculada. Entendeu, Tassi? Entendi. É porque a potência instalada não muda, né? Porque não depende de método, né? Depende do projeto que você fez. Aham. Ou no caso de não haver projeto, no que a própria EDP considera para o tamanho de residência que você tem. Ela tem um padrão dela lá, que é assim, tem uma casa com 2 banheiros, uma sala, uma cozinha, tantos metros quadrados, ela sabe assim, né? Se você não tem o projeto, ela estima que é monofásico, bifásico, trifásico, né, baseado no que ela tem de tabela, né, para tipos de carga e no tamanho da residência que você tem, entendeu? Sim, sim. Obrigado. Nada. E aí, para a gente fazer os cálculos aqui, né, cada tipo de carga ela vai ser multiplicado por um fator de demanda tabelado. Né? Então, a equação aqui, essa equação grandona, é só porque a gente está associando tipos de cargas diferentes. A gente soma toda a potência de iluminação e de tomadas de uso geral, e multiplica pelo fator de demanda correspondente a esse tipo de carga, iluminação e tomadas de uso geral. E depois, para cada tipo de carga específica, nesse método que a gente está utilizando, nós temos um fator diferente. Né? Se é chuveiro, a gente vai ter uma tabela
para consultar fator de demanda para chuveiro. Se tem lava-louças e torneira elétrica, a gente associa eles juntos e multiplica pelo fator de demanda deles. Micro-ondas, vai ter o fator de demanda exclusivo para micro-ondas e assim por diante, né? Pego lá no meu projeto, reconheço todas essas cargas, né, e vou procurando em cada tabela específica aqui o fator de demanda, e aí jogo na equação, multiplico, encontro qual que é a demanda total. Lembrando, essa vai ser então, né, uma estimativa da potência máxima que a gente vai utilizar naquela instalação elétrica que a gente está projetando. Para ficar aqui melhor, essa é a tabela do fator de demanda para iluminação e tomadas de uso geral. Então, se quando eu somar a potência total das tomadas de uso geral com iluminação, eu encontrar um valor de 4.500 watts, ou kVA, por exemplo, né, que está aqui entre 4 e 5 kVA, isso me representa que eu devo para a potência que eu vou considerar no meu projeto, vai ser não vai ser os 4.500 watts, vão ser os 4.500 vezes a demanda, que para entre 4 e 5 é 0,52, o que nos dá aqui uma potência de 2.340 volt-ampere. Ou seja, quase metade, né, 0,52. Ou seja, para essa quantidade de carga, né, é como se a gente estivesse considerando, é como não, né? A gente está considerando que apenas metade dessas cargas vão ser utilizadas simultaneamente. E aí o mesmo acontece para os outros tipos de carga, né, que estão nessas tabelas aqui. Né? Se eu tenho, por exemplo, 3 chuveiros de 5.500 watts, tá? Olha só a potência que eu iria considerar para 3 chuveiros. Vocês vão ver que essa potência aqui já seria uma casa trifásica, ou seja, só pelos chuveiros eu já teria uma casa trifásica, que deveria ser trifásica, né? 16.500, né? Diz aí, ela vai ser trifásica, mas só para vocês terem uma ideia de como que o chuveiro impacta no projeto elétrico em termos de potência, tá? Entretanto, na hora de calcular a demanda, né, se eu tenho 3 chuveiros, eu venho aqui na coluna do CH, que é o chuveiro, para 3 chuveiros o fator de demanda é 0,56, ou seja, na hora de calcular o disjuntor geral, eu não vou considerar aqueles 16.500 volt-ampere, vou considerar apenas 9.240, apenas não, porque é uma potência alta, né, mas ainda assim é bem menor do que aquela potência inicialmente. É claro que, se a gente for pensar em termos de número, vai falar, professor, não faz sentido, se eu tenho 3 chuveiros, como é que alguém vai usar um pedaço do chuveiro só, né? Porque o 0,56, ele, né, ele quer dizer mais ou menos isso. Né? Mas igual eu falei, né, é um estudo, né? Porque, mesmo que você vai utilizar os 3 chuveiros simultaneamente, que você vai usar os 3 chuveiros, os 3 banheiros vão ser utilizados simultaneamente, é pouco provável que os 3 banheiros liguem o chuveiro ao mesmo tempo e desliguem o chuveiro ao mesmo tempo, né? Dado que os nossos circuitos, eles trabalham, as proteções, né, de sobrecarga, elas funcionam com aquecimento, né, demora um tempo até os dispositivos de proteção atuarem. Então, alguém começou a tomar banho, 5 minutos depois começou outro, 5 minutos depois começou o outro, mas aí um termina primeiro do que o outro. Então, né, fazendo esse cálculo aqui, é bem provável que a gente consiga chegar a uma potência que vai fazer sentido na utilização do projeto. E aí o mesmo serve para os outros tipos de cargas que estão tabelados aqui, né? E aí, se por acaso você tiver uma carga de uso específico que não está nessa tabela, você pode multiplicar, você deve multiplicar pelo fator 1, ou seja, você considera a potência dela como um todo lá. Entenderam? O procedimento ele é bem simples, na verdade, né? É olhar na tabela e multiplicar. Tá, e se eu quiser ligar os três chuveiros ao mesmo tempo, sair ao mesmo tempo? Boa pergunta. Vou dar um exemplo prático aqui de Guarapari, né? Guarapari, assim, para quem mora em região litorânea, né? Acontece muito de pessoas montarem, alugarem, construírem uma casa para alugar para o verão. Né? Guarapari é um exemplo bem clássico aqui no nosso estado, que tem igual o pessoal brinca, né? Vira capital de Minas Gerais no verão, né? Porque desce uma quantidade enorme de turista para poder, né, ficar lá nas praias de Guarapari. E aí, pessoal, uma casa que, quando aos olhos da EDP, digamos assim, né? Essa é uma casa para 4 moradores, sei lá, uma casa que tem 3 quartos, né? 2 banheiros e tal. Às vezes essa casa tem 30 pessoas no verão. E aí, igual o Matheus perguntou, professor, e se usar os 3 chuveiros ao mesmo tempo?
se a gente fez o cálculo de demanda, seguindo aqui a tabela, tudo bonitinho, é bem provável que o disjuntor vai desarmar no verão. Por quê? Né, para 30 pessoas tomarem banho, com certeza elas vão utilizar os 3 chuveiros por 2 horas seguidas. E aí, entendeu, Matheus? Uhum. E aí, o que eu faço então para esse negócio não ficar desarmando? Vocês têm alguma sugestão? Bota um ferro no disjuntor pra não. Não, aí você bota fogo na casa. O que acontece? Os disjuntores, eles estão ali para proteger a instalação elétrica, né? Então ele está desarmando porque ele está funcionando bem, né? O condutor que está lá, ele precisa de ser desarmado com aquele tempo porque ele não suporta a passagem de corrente, né, que está passando lá. Por que ele não suporta? Porque nos nossos cálculos aqui, por exemplo, ao invés de considerar 16.500, nós consideramos 9.240. Desculpa, gente. E aí, qual que é uma alternativa para quando eu tenho, né, uma residência que vai ter esse uso, digamos assim? A alternativa que o projetista tem para não ficar desarmando é considerar, por exemplo, 100% da potência dos chuveiros. Você vai perguntar alguma coisa, hein? Então, se for pensar, por exemplo, não um hotel, né, uma pousada, coisa assim, eles já pensam, essas demandas já mudam, tipo, o fator de demanda? Tá aqui, ó. Por exemplo, uma unidade comercial. Ah, tá, show. A gente usa a demanda para iluminação em tomadas, porque aí tudo bem, né? Tomada de uso geral, a gente ainda tem uma demanda que pode ser reduzida, só que a gente não aplica nada para as tomadas de uso específico, a gente soma elas. Show. Porque a gente considera que vai ser usado tudo ao mesmo tempo. Né? E esse fator de demanda aqui, ele não é o mesmo daqueles da residência. Né? Porque da residência, se a gente olhar aqui, ó, por uma potência mais elevada, igual 10 kVA, 0,24, ou seja, 1/4, né, da potência instalada, a gente considera que vai ser utilizado. Já nas situações, igual você falou, né, de clube, né, pousada, é porque eu peguei só um pedaço da tabela, tá? Aqui também tem pousada, tem os outros, né, os outros tipos de instalações. A gente já tem um fator de demanda que, né, se é até 12.000, acima de 12.000, ele já vai ser diferenciado em relação àquela tabela anterior. Beleza? Uhum. Então, unidade comercial a gente considera, né, os diversos, porque aqui, né, igual a gente consegue imaginar, se a gente pensar numa loja, né, numa pousada, se você tem lá ar-condicionado em todos os setores, não faz sentido você utilizar só alguns, né, você com certeza vai utilizar todos, né. Se você tem computadores, servidores de potência mais elevada, não faz sentido você dizer que vou usar 0,55 dos meus servidores. Não, você vai usar tudo. Afinal de contas, você está lá é porque precisa dele, né? Nenhum comerciante, nenhum empresário é maluco de ficar comprando coisa para não usar. Né? Então a gente, quer dizer, tem muito empresário maluco, né? Mas nesse sentido eu acho que não. Então ali a gente considera 100% das cargas de uso específico, tá? E aí, conforme eu estava falando, né, a gente tem aqui uma diferenciação no fator de demanda que a gente aplica na iluminação em tomada, é uma tabela diferente. Aqui é o mínimo que a gente precisa ter para considerar, né? Então, como é que a gente faz? Volt-ampere por metro quadrado, você pega a potência total, divide pelo tamanho da instalação. Se ela estiver abaixo disso, você não considera demanda, você pode considerar 100%, porque é uma instalação muito pequenininha, né? Então, provavelmente você vai estar utilizando 100% da sua instalação elétrica, ou bem próximo disso, né? Acima dessa carga mínima, a gente considera o fator de demanda que a gente tem aqui. E quando a gente tem um edifício, né, igual eu comentei num slide lá atrás, né, a gente calcula a demanda para cada apartamento, depois na hora de somar, né, vamos supor que tenha, igual aqui onde eu moro, é um apartamento, são aqueles condomínios de prédio que tem muita gente, acho que são 90 e poucos moradores, 90 e poucos apartamentos, né? Na hora de você calcular o circuito geral que vai alimentar todos os apartamentos, a gente aplica mais uma demanda, que é esse chamado fator de diversidade, né? Claro, considerando que a energia é proveniente de uma mesma fonte, ou seja, que vai ser tudo alimentado por um mesmo transformador. Então, se você tem um prédio de 40 apartamentos, por exemplo, o fator de demanda, o fator de diversidade é de 29,52, ou seja,
ao invés de pegar, considerando que são apartamentos iguais, tá? Vamos supor que cada um tem a demanda de 10 kVA. Ao invés de multiplicar por 40, você multiplica por 29,52. Ou seja, já reduz bastante ali a potência, a demanda total do nosso condomínio. Então, olha como é que vai sendo reduzido, né? Você já reduziu por apartamento, né, em relação à carga instalada, depois você reduz para o condomínio em relação ao que você vai ter, né, de todas as pessoas utilizando ali. O nome é diversidade propositalmente, né, porque a gente tem a diversidade de moradores ali, cada um vai utilizar de um jeito e a gente consegue fazer essa redução. Pessoal, tá tranquilo, né? Essa eu acho uma parte bem tranquila, assim, né? Uhum. Tá Beleza. massa, tá massa. Beleza. Aí, então, agora a gente vai para a classificação das unidades consumidoras pela concessionária, né? No nosso caso aqui, no nosso caso do Estado, inclusive, a gente utiliza para poder fazer a instalação elétrica, para poder conferir, né, o padrão de medição e todo o resto, como, por exemplo, aonde que está classificada a minha unidade, a gente utiliza o padrão da EDP, que é a concessionária, né? Então, vou abrir aqui para vocês. No próprio site da EDP, ela disponibiliza, só prestem atenção, porque como a EDP tem em São Paulo também, existe o mesmo padrão para o Espírito Santo para São Paulo. É o mesmo assim, é o mesmo tipo, só que aí cada um tem suas características próprias, tá? E é horrível de achar. Cara, eu acho mais fácil pelo Google. Eu coloco assim, Ó, padrão se técnico. você entrar pelo site da EDP, ele te mostra. Eu tô falando porque eu procurei ontem. Ele me mostrou de 2019. Pelo Google eu achei de 2021. Isso faz exatamente isso que você fez, ó. Padrão técnico, EDP, aí você coloca aqui, tensão secundária, tá? O que é tensão secundária e tensão primária? Tensão secundária é quando a gente faz a alimentação a partir da rede secundária, que é de 220 volts, em Guarapari, 220, fase, 127, fase neutro, em Alegre, por exemplo, 380, fase, 220, fase neutro. E né, tem lá também o de tensão primária, que é quando a gente vai ter a nossa subestação própria, o transformadorzinho lá, para converter dos 13.8 para 220, que a gente vai ver aqui, né, quando é que eu preciso de ter um transformador próprio. Então, eu digitei aqui no Google, padrão técnico EDP, tensão secundária, igual o Tarso comentou. Foi o Tarso que falou? Que eu não estava olhando para a tela aqui. Foi eu. Beleza. Aí aqui vai aparecer lá, né, pelo Google, mais fácil, igual o Tarso comentou. Então já pega lá a mais atualizada aqui de 30 de maio desse ano, né? Então já está na 9ª versão. Normalmente não muda muito de uma para outra, mas é bom você sempre pegar a mais atualizada para, se de repente exatamente o que você quer consultar mudou, né? Ou teve alguma adaptação. Então aqui ela é uma norma bem interessante, bem completa. Trata aqui, né, de diversas aspectos que são importantes, desde uma ligação, como é que a gente faz para pedir uma ligação emergencial ou uma ligação, esqueci o nome que eles chamam, para quando a gente vai fazer uma obra provisória, isso aí, obrigado, Tassi. Como é que a gente faz aqui, ó, uma ligação provisória, e aqui ela fala exatamente o que acontece. Como ela tem a norma dela, para você fazer qualquer tipo de solicitação, você precisa de seguir a norma dela, senão ela não vai fazer, né? Inclusive, ela diz aqui, ó, obrigatoriedade de apresentação de projeto. Para atendimento da unidade consumidora com carga de até 75 kW, não se faz necessária a apresentação do projeto, exceto em situações não descritas ou previstas nesse padrão, mas que, em função de sua particularidade, haja solicitação por parte da concessionária. O que é isso? De repente você tem uma potência pequena que não se enquadraria para você fazer uma alimentação trifásica, mas você tem uma carga específica que precisa de alimentação trifásica, né? Então aí é um caso desse que você precisaria de justificar a sua necessidade. E por que até 75 kW? Porque até essa potência nós somos atendidos por essa norma, que é a tensão secundária, tá? Acima de 75 kW, a gente tem que ter o nosso transformador
a gente tem que ter, então aqui, ó, tensão secundárias, edificações individuais. A gente tem que ter o nosso transformador para fazer a alimentação. Só pedir uma coisa que você falou, até 75 não precisa apresentar projeto, é isso mesmo? Não, não é obrigatório. Se você tem uma casa, né? É claro que, vamos supor que você vai no banco pedir dinheiro emprestado, o banco vai te cobrar o projeto. Projeto elétrico, projeto civil, tudo, né? Ah, tá. Entendeu? Agora, assim, vamos supor que você construiu uma casa, você tem um terreno, tá? Se você tinha um dinheiro, e aí você foi lá, construiu uma casa. E aí você precisa de pedir, solicitar a EDP, a alimentação de energia elétrica. Ela não vai te cobrar o projeto. Tipo assim, tá, só vou fazer a ligação da sua residência se tiver um projeto registrado no CREA. Não, ela não pede isso. Acima de 75, onde a gente tem a necessidade de ter o transformador, né, a nossa subestação, aí ela fala que é obrigatório você ter o projeto elétrico. Né? E aí, é claro, por motivos até de segurança, né, digamos assim. Entendeu a diferença? Sim, entendi. Beleza. Aí a definição você vai mostrar para frente se vai ser mono, bi ou Isso aí. Show, obrigado. Beleza. Eu já recortei alguns pedaços da norma, que são aqueles que a gente precisa de consultar para poder fazer essas especificações, tá? Então, a gente tem esse padrão, então, conforme eu disse, né? Ele vai ser aplicado a instalações... Pode perguntar, Matheus. No caso, deixa eu só entender, acima de 75 mil kW, eu preciso ter um transformador na minha residência? 75 kW, não 75 mil, não. 75 mil watts, Isso. 75 kW. Não, é que você falou 75 mil kilowatts. Itaipu. Tá, entendi. Não, beleza. Você precisa sim, né? Agora, já especificando, Matheus, se a sua residência tem 75 kW, me convida para um churrasco, tá? Por quê? Porque deve ser uma mega de uma casa, cara. Tá, entendi. Não, é porque... Aquela que eu te mandei deve ter. Aonde, Ana? Aquela que eu te mostrei o quadro lá? Aquela lá, não sei, pode ser que sim. Mas o que acontece? Vocês vão ver que, assim, para uma residência bem popular, a gente fica lá do monofásico para bifásico. Ela vai chegar ali aos 10, 12, 13 mil watts, tá? Para uma residência já classe média, é fácil nós alcançarmos o padrão de ser trifásico. Basicamente, tratando para a gente aqui, Brasil, né? O que vai consumir numa casa? Chuveiro. A gente vai ver lá que 70% da nossa carga instalada vai ser chuveiro. Então, se você tem 1, 2, 3 ou 4 banheiros, vai te determinar basicamente a potência total. Porque tudo que aquece água é resistência, e resistência consome muita potência, né? Precisa de muita potência para o propósito dela, que é dissipar calor. E aí, em locais mais frios, a gente vai ter o chuveiro e também o que aquece água, torneira elétrica, né, esse tipo de carga que vai ter um consumo elevado. Mas é basicamente isso, Matheus. Então, assim, às vezes você tem uma casa com que ela é muito grande, mas ela tem 2 banheiros, você vai ficar lá na casa dos 20 e poucos, 25, 26 mil watts, tá? Mas aí é uma casa que tem muito banheiro, tem piscina, com bomba d'água, ar-condicionado. Aí você pode até chegar lá nos 45, 50 então, kilowatts. Isso que eu ia te perguntar agora. O que, Edu? É porque aqui em casa tem 5 banheiros, né? Tipo assim, não dentro da casa, porque são 2 andares. Rapaz. Porque lá em cima tem uma área também. Aí, aqui em casa, eu acho que é bifásico só. Aí eu fiquei nessa dúvida. E eu falei, ué. Aí eu não sei se todos têm chega... chuveiro elétrico, ô, Matheus? Todos têm chuveiro elétrico. Então, é uma casa que ela foi ampliada? Foi ampliada. Então, bem provavelmente acontece isso. Quando entrou em contato com a EDP lá no começo, às vezes ela tinha só 2 ou 3 banheiros. E aí, né, fez lá uma alimentação fazendo essa consideração, né? E hoje, né, provavelmente você pode, se você for calcular aí para sua residência, é bem provável que você encontre uma categoria trifásica para onde você mora. Entendi. A gente vai fazer umas contas aqui, vocês vão ver como é que é fácil a gente chegar no trifásico, digamos assim. Considerando a atualidade, tá, galera? Porque, assim, faz parte do desenvolvimento de um país, digamos assim, o consumo de energia elétrica. Quando a gente pega países mais desenvolvidos, é onde a gente tem uma maior potência por habitante.
potência elétrica por habitante, né? E países que têm um baixo índice de desenvolvimento, nós temos uma baixa potência por habitante, né? Então, é normal que aqui no Brasil, o que há 30 anos uma casa com um consumo de 10 kW era uma casa, né, de classe média, digamos assim, hoje é bem provável que esse número já está lá na casa dos 18 para 20 kW, porque hoje em dia é muito mais acessível ter panela elétrica, ter fogão elétrico, né, os chuveiros de potência mais elevada, que antigamente eram de 3.600, 4.000 watts, hoje você compra chuveiro de 7.500 watts. Então, às vezes, só o chuveiro, né, ele sozinho já era o consumo de uma residência, né, de antigamente. Né? Então, a gente tem essas coisas que vão mudando com o passar dos anos, né, e a gente vai se adequando a elas, tá? E por isso, esse, inclusive, é um dos motivos dos governos, né, não do governo atual, mas todos os governos que vieram até aqui, os que vão seguir, de estarem sempre preocupados em fazer uma ampliação da rede elétrica nacional, né, porque a gente vai aumentando, né, o poder aquisitivo das pessoas, a gente vai desenvolvendo a sociedade vai consumindo mais energia, né, então não só necessariamente porque aumenta o número de habitantes, mas porque a gente aumenta a potência elétrica consumida por habitante, na média, né, e aí o nosso sistema ele precisa estar pronto, né, para esse aumento, tá? Eu já nem lembro mais se você perguntou, Matheus, eu respondi? Respondeu. Beleza. Então, conforme eu disse, né, a gente usa para até 75 kW, né, esse padrão técnico. Aí, se você tem uma potência maior, a gente vai fazer uma consulta a outro padrão técnico. E aí, esse padrão aqui, ele tem tensões e sistemas de fornecimento diferentes, tá? Ele pode ser um sistema trifásico com neutro aterrado, 220, 127 volts, que aí a gente pode ter uma categoria U, D e T, né, e sistemas que aí, né, usa o trifásico da rede, não quer dizer que vai ser trifásico internamente, né? O que é categoria U utiliza apenas uma fase da rede, o categoria D, 2 fases e o neutro, o categoria T, 3 fases e o neutro, categoria chamada de UR, que é para o sistema monofásico com neutro aterrado, a gente vai ter lá 2 fases e um neutro, tá? O R, ele é mais utilizado em locais rurais, tá? E a gente vai ter lá a tensão de 127, 254 volts, que a gente tem um dobro uma da outra aí, e não a relação de trifásico, né? Nós vamos focar mais, tá, nas categorias U, D e T, né, que é o que a gente vai utilizar nos centros urbanos e vão ser, talvez, aí mais importantes para a maior parte de vocês. Mas não muda muito, só para o rural, né, só questão de níveis de tensão mesmo. E aí uma observação que eu já estava comentando agora há pouco, né, em algumas localidades aqui do estado, como Alegre, Rive, Guaçuí e Celina, né, os níveis de tensão são diferentes, né, lá, por exemplo, o sistema trifásico que vem na tensão secundária da rede, ele é 380, 220, observe que a gente não tem, né, na rede de distribuição o valor de 127 volts, então preste bastante atenção, caso vocês vão fazer algum projeto para essas localidades, para você não vacilar, né, e colocar lá tomada de 380 volts, achando que está colocando, por exemplo, uma tomada de 220 volts no seu projeto. Né, então, a norma, né, é o limite de fornecimento de tensão secundária, o padrão da EDP é para carga inferior a 75 kW, com a potência maior que 75, vai usar essa outra norma aqui, ó, que teve atualização em 31 de janeiro desse ano, que trata do fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição, tá? E aí lá são os casos onde você vai ter o seu transformador, né? Então, aí você vai fazer um projeto, até certa potência, o transformador pode ficar em um poste, né? Além daquela potência, ele tem que ter uma subestação abrigada. Então, aí tem vários detalhes que devem ser consultados nessas situações. E aí, conforme eu coloquei ali atrás, né, a gente vai ter, então, essas 4 categorias, U, D e T, né, o monofásico, o D bifásico, T trifásico, e o R monofásico rural. E aí, para definir, então, os tipos de fornecimento, né, primeiro, né, a gente tem que saber o tipo de redistribuição existente no local, onde vai estar situada, né, se for urbano,
né? Normalmente a gente tem a possibilidade de colocar tanto mono, bi ou trifásico, e rural, né, pode ser que exista também, mas o mais comum é o monofásico. Provavelmente no rural, se você tiver que ter uma rede trifásica, você vai até, né, dividir o custo de implementação de uma rede dessa com a concessionária, tá? E as cargas, além disso, né, o tipo de rede, a gente tem que verificar também as cargas que nós temos, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que um primeiro exemplo, antes de a gente entrar aqui nessas observações, que o Igner está projetando uma casa, e aí ele tem uma casa lá com 8.000 kilowatts, um escritório, digamos assim, de 8 kilowatts, né, 8.000 watts. E aí, pela norma aqui, né, 8.000 watts, a gente vai ver que seria uma unidade monofásica. Tá? Um escritório seria atendido para uma rede monofásica. Entretanto, o Igner resolveu colocar lá um ar-condicionado split, né, esse ar-condicionado que a gente usa na sala de aula, né, que não é aquele de janela. E aí ocorre um problema, o ar-condicionado split, ele só é produzido, ele só é comercializado na tensão de 220 volts. E aí, o Igner, né, ele mesmo tendo uma potência que se enquadra na categoria monofásica, ele vai solicitar à EDP a categoria bifásica por conta da especificidade da carga que ele vai ter lá, que é o ar-condicionado split, que só funciona com a tensão de 220 volts, tá? Bom, além disso, na norma da EDP, ela estabelece também algumas limitações para o atendimento em cada categoria. Por exemplo, na categoria monofásica, fase neutro, ela não permite nessa categoria a instalação de aparelhos de raio-x ou máquinas de solda a transformador com potência superior a 2 kVA. Isso porque ela faz essas considerações porque o uso desse tipo de carga acaba desequilibrando a distribuição secundária da sua rede, né? Então, ajuda, né? Contribui para esse desequilíbrio, para ela é uma coisa ruim. E aí ela prefere que nesse tipo de equipamento que a gente utilize, por exemplo, uma rede trifásica, porque aí já garante um equilíbrio se essa carga ela é trifásica, já garante o equilíbrio da rede secundária, tá? Na categoria bifásica, aí vai para o mesmo lado, né? Não é permitido também a instalação de máquina de solda transformador superior a 2 kVA na tensão de 127 volts ou superior a 10 kVA na tensão de 220 volts. E assim como também aparelhos raio-x com tensão de 220 volts, potência superior a 1.500 watts. Nesse caso ainda, é permitido o fornecimento para cargas abaixo de 9 kW para unidades consumidoras que apresentem equipamentos que necessitem de duas fases para o seu funcionamento, que é o que eu acabei de falar sobre o ar-condicionado, ou seja, né, abaixo de 9 kW seria monofásico, entretanto, se você tem uma carga que precisa de duas fases, você pode solicitar a categoria bifásica. Para a categoria trifásica, que é a categoria 4 fios, fase neutro, fase neutro, tem algumas observações também, né? Se você tem máquina de solda superior a 2 kVA, 127 volts, ou 10 kVA na tensão 220 volts, com retificação em ponte, com potência superior a 30 kVA. Se você tem aparelhos raio-x com potência superior a 1.500 watts, na tensão de 220 volts, ou trifásico superior a 20 kVA, e aí vão ser feitos, então, para esses equipamentos que estão listados aqui, que são os mesmos que eu coloquei aqui em cima, um estudo específico, ou seja, você vai comunicar à concessionária e ela vai te dizer se é possível ou não você instalar essas cargas ali. Né? Seguindo aqui, na categoria UR, né, aplicada a instalações consumidoras e locais atendidos por rede de distribuição monofásica, com cargas de até 50 kW, que vão ser atendidas exclusivamente nas tensões de 127 ou 200/254, né, por conta das duas fases, tá? E aí, por solicitação do consumidor, igual já comentei também, né, a distribuidora pode atender a unidade consumidora enquadrada na categoria UR, em tensão secundária de distribuição com ligação bifásica ou trifásica, desde que o interessado, né, que é o consumidor, ele se responsabilize pelos custos adicionais de adaptação da rede.
Então, você tem lá uma rede rural, por exemplo, monofásica, ou bifásica, vamos colocar monofásica, alimentando lá algumas casas, e aí, de repente, em uma dessas casas, a pessoa começou a produzir, sei lá, começou a produzir açúcar, por exemplo, né, açúcar mascavo, e aí ela precisa de um moedor de cana industrial, trifásico, grande, e aí ela vai precisar da tensão de 220 volts, e aí ela vai ter que arcar com os custos, né, do ramal de ligação que leva para a residência dela a adaptação da rede para ela receber, então, a tensão de 220 volts. Bom, e aqui, finalmente, então, a tabela que nós consultamos para poder determinar, fazer o dimensionamento das unidades consumidoras. Deixa eu abrir aqui a norma. Essas tabelas, elas ficam lá na frente da norma, e elas são tabelas grandes, porque a gente tem diversas classificações diferentes, né? Então, tá aqui, ó, lá na página 28, tá? Categoria U, D, T1, T2, T3, e aí, só para a gente, vou botar aqui que já está com o zoom, né? Ela vai ser categoria U se a carga instalada for até 9.000 watts, ou 9 kW. Um espirro que fugiu, galera, foi mal. Nesse caso, o monofásico vai ser uma fase, um neutro, né? E ela vai ter um disjuntor de 63 amperes. Observem que você pode ter uma carga de 5.000 watts e você calcular o disjuntor geral do seu quadro de distribuição e, de repente, ele ser um disjuntor de 50 amperes. Entretanto, quando a EDP for montar o padrão de alimentação, ela vai utilizar o padrão dela, que é o disjuntor de 63 amperes, para fazer a proteção da entrada principal, tá? Aí é que ela estabelece diversas coisas, como o cabo que ela vai utilizar para fazer o ramal de interligação, como que tem que ser, qual o tipo de cabo, como que tem que ser a caixa de ligação, os eletrodutos. Então, tem aqui diversas especificações importantes para poder você adequar o seu padrão de entrada, que daqui a pouquinho a gente vai ver uns desenhos. Se for de 9.000 até 15.000, né, ou de 9 kW até 15 kW, a gente tem uma alimentação bifásica. E aí nós vamos ter na entrada o disjuntor bipolar, de 63 amperes, e vamos ter duas fases e um neutro fazendo a alimentação. Seguindo, né, a partir de 15 kW, né, até 26, né, de 15 para frente vai ser sempre trifásico. De 15 até 26, ele é um trifásico na categoria T1, que é um circuito trifásico atendido por 3 cabos de 16 milímetros quadrados, com um disjuntor tripolar de 63 amperes. Aí a gente pode ter a categoria T2, que é de 26 a 34 kW. E aí, de novo, trifásico, o que muda aqui. Agora, desculpa, os cabos são de 25 milímetros quadrados, e o disjuntor tripolar na entrada é um disjuntor de 80 amperes, tá? Bom, alguém vai perguntar? Pode perguntar, pessoal. Alguém está com dúvida? Não, tranquilo. Beleza. E aí é que segue, tá? Tem o T3, T4, T5, e o T5 é o que vai até os 75 kW com o disjuntor tripolar de proteção no quadro de medição de 125 amperes com cabos de alimentação de 70 milímetros quadrados. Professor, Pode perguntar. esses cabos de alimentação são os de dentro do padrão, né? Não são os do que ligam o padrão até o quadro de distribuição, não, né? Não, isso aqui é o ramal de ligação aéreo. É aquele que vem lá do poste até o nosso padrão. Beleza. É claro que pode ser, Tarsis, que você tenha uma bitola menor, né, caso você não tenha essa potência toda, mas é bem provável que você vai ter pelo menos 70 milímetros quadrados dentro da sua casa também. Tá? Agora, aqui é o ramal aéreo, tá? Se você olhar aqui, entrada de condutor fase neutro, que vai lá no medidor, que liga lá de cima do poste do ramal até o medidor, ele já está aqui, ó, 50 milímetros quadrados, cobre isolado. Beleza. Por que é diferente, professor? Porque esse cara aqui é de alumínio e esse cara aqui é de cobre. Entendeu?
Uhum. E aí a gente tem características diferentes do alumínio para o cobre, né? O cobre ele é um melhor condutor do que o alumínio. Só que para o ramal aéreo que fica pendurado lá, é bem provável que o alumínio ele oxide menos com o tempo, né? E aí a gente vai ter essa vantagem. Observem que esse quadro que vai até o medidor aqui, né, até a bitola de 25 milímetros, não, de 16, eu não vou lembrar de cabeça, a própria NDP coloca, é responsabilidade dela. A partir de uma certa potência, que aí começa a ficar mais caro, já é responsabilidade do consumidor. Só para vocês terem uma noção de valores, tá? Porque a gente vai fazer o projeto, é importante que vocês saibam o que é ficar mais caro, tá? Então, quando a gente coloca aqui cabo 25 milímetros quadrados, para vocês terem uma ideia, um rolo de 100 metros, vou colocar na média aqui, tá? R$ 1.500, e nem é um cabo de boa procedência, tá? Se a gente colocar, eu fiz o meu circuito e encontrei o de 50 milímetros quadrados. O metro é vendido a R$ 100, ou seja, 100 metros sai a R$ 10.000, correto? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Né? Entenderam a diferença de custo? Uhum. Né? Ou seja, é porque aquele ali tá caro também. A gente pode pegar um desse daqui, ó. Aqui, ó. 50 metros, ou 1 metro por R$ 67. Aí daria 6.700. Ou seja, a gente sai de 1.500 para 6.700. Eu dobrei a bitola, mas eu não dobrei o preço. Eu multipliquei por 4 o preço praticamente, né? Ou seja, a diferença de custo é muito grande. Né? Por isso que a demanda vai ajudar bastante em reduzir esse custo. Se a gente pensar numa instalação elétrica de uma residência, você utilizar um cabo um trecho de cabo, né? É claro que não vai dar 100 metros, né? Mas você mudar assim o valor, aumentar o valor 4, 5 vezes, vai impactar bastante no orçamento da obra. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não, tranquilo, professor. Esqueci o microfone aberto. Não, beleza. Vamos lá. Bom, pessoal, então é uma consulta simples, né? Não adianta você inventar muita moda, porque o que a EDP vai usar para te atender é o que está aqui, tá? Então você tem que consultar a norma dela, né, para você fazer o projeto exatamente da forma que a EDP solicita, tá? Continuando então, sobre a entrada de energia, tá? Peguei aqui alguns comentários do que tem na norma da EDP, né? Por exemplo, a conservação do padrão de energia é de responsabilidade do consumidor, tá? Manter ele em bom estado de conservação, manter o lacre, sem ser rompido, né, violado, e as caixas, né, os acrílicos bem conservados, não quebrar. Então, tudo isso é responsabilidade do consumidor. Se a concessionária verificar uma deficiência técnica de segurança, ela vai te notificar, né? Inclusive, se você tiver rompido o lacre lá do medidor e tiver feito alguma alteração, né, qualquer coisa do gênero, ela pode te multar, né, né, pelo tempo que ela calcular lá de irregularidade, pela irregularidade encontrada lá, tá? E aí, em relação ao fornecimento de materiais de entrada de serviço, né, o que vai lá até o nosso quadro de medição. Os condutores de ramal de ligação, né, os equipamentos de ligação e os selos de lacração são fornecidos e instalados pela concessionária, observado lá aqueles limites maiores, tá? Os demais materiais de entrada de serviço devem ser fornecidos e instalados pelo consumidor. O que seriam os demais materiais? O poste, ou, né, se você vai embutir em algum local, os eletrodutos, a caixa onde vai ser colocada o medidor é de responsabilidade do consumidor. E ela tem lá uma observação, que esse poste ou ponta-leite, né, aquela que fica para cima do muro lá, do padrão de entrada,
eles poderão ser utilizados para a instalação de serviços de comunicação e dados, né, como, por exemplo, fibra ótica, telefonia, né, desde que a distância mínima entre o ponto mais baixo do ramal de ligação aéreo, ou do ramal de entrada, e os cabos de comunicação seja de pelo menos 60 centímetros, tá? Eles não podem ficar mais próximos do que isso. Também, né, que haja eletroduto próprio para os cabos de comunicação e dados, evitando dessa forma acesso dos mesmos às caixas que contemplam equipamentos de medição. Ou seja, você não pode descer com os cabos de dados, junto com os cabos de energia, e passar com eles por dentro do quadro de medição da EDP. E o número máximo de cabos por padrão de entrada seja 5, né, limitado a 4 pares telefônicos e 1 cabo para outros serviços. O ramal de ligação é fornecido e instalado pela concessionária. Ele deve entrar pela frente do terreno, ficar livre de qualquer obstáculo, ser perfeitamente visível, não cruzar terrenos de terceiros e não passar sobre área construída, não sendo permitida a distância do vão livre superior a 30 metros. O vão livre é do poste, da onde está saindo o cabo que vai para a sua residência, até o poste da sua residência. Esse vão livre, ele não pode ser superior a 30 metros. Em locais com a presença de fachadas promocionais, o ponto de fixação do ramal não deverá ultrapassá-la, tá? Não pode passar por cima dela. Quando o terreno se situar na esquina ou possuir acesso a 2 vias, será permitida a entrada do ramal de ligação por qualquer um dos lados, né, para quem mora numa esquina, por exemplo, dando-se preferência àquele que estiver situado à entrada da edificação, ou seja, onde fica a porta ou portão de acesso, preferencialmente coloca próximo a esse portão, ou, né, na mesma face desse portão, o quadro de medição. Não deve ser facilmente alcançável de áreas, tais como balcões, terraços, varandas, janelas, telhados, escadas ou sacadas adjacentes, devendo para isso quaisquer dos seus fios afastar-se pelo menos 1,20 m desses locais, ou seja, onde vai ficar o poste, né, não pode ter nenhuma dessas construções próximas, né, que permitiriam o acesso de alguma pessoa, né, correndo o risco de tomar choque se eletrocutado. O padrão do cliente deve garantir que a ancoragem dos condutores permita que o ramal de ligação tenha o seu ponto mais baixo em relação ao solo, que é o que a gente chama de flecha, né, as seguintes distâncias mínimas. 5,5 metros no cruzamento de ruas e avenidas, em entradas de garagens de veículos pesados, 4,5 metros na entrada de garagens residenciais, estacionamento ou outros locais não acessíveis a veículos pesados, 7 metros no cruzamento de rodovias federais, e 6 metros em locais acessíveis ao trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas em áreas rurais. Então, essa é a distância mínima da flecha, né, que é aquela barriguinha que o cabo faz até o solo. Os cabos e fios de comunicação, internet, telefone, devem ficar abaixo do ramal de ligação no mínimo 60 metros, né, que a gente havia comentado lá atrás, né, e devem se respeitar as posturas municipais, estaduais, federais e demais órgãos, especialmente quando atravessar vias públicas, ferrovias e rodovias, também quando se diz respeito à distância do ramal de ligação ao solo. Então, vai atravessar uma ferrovia, consulta lá as normas locais em relação a distanciamentos para a ferrovia. Em relação aos condutores, os condutores do ramal de entrada, que contemplam padrões com proteções de até 80 amperes e condutores de até 25 milímetros quadrados, vão ser fornecidos e instalados pela EDP Espírito Santo até o borne de entrada do medidor, incluindo a conexão de aterramento da caixa do medidor. Tá? Então, eu estava tentando lembrar lá atrás, o valor é 25 milímetros quadrados. É de responsabilidade do consumidor os condutores de entrada em cobre e classe 2 superiores a 25 milímetros quadrados e todos os demais condutores em cobre classe 2 de saída do medidor. Ou seja, o que sai do medidor é sempre responsabilidade do condutor, né, do consumidor. O que entra no medidor, até 25 milímetros quadrados, a concessionária faz, a partir dali, responsabilidade também do consumidor. Para os casos em que o eletroduto de entrada tenha mais do que 3 curvas, o consumidor é responsável pelos condutores do ramal de entrada, independente da proteção ou seção do cabo. Os condutores de cobre devem ser classe 2, possuir isolação sólida de cloreto de polivinila, que é o PVC, de 70 graus, né, de temperatura de trabalho, para tensão de até 750 volts, conforme a NBR NM 2473, ou de poliuretano reticulado, que é o XLPE, com temperatura de trabalho de até 90 graus, ou de etileno propileno, que é o EPR, de temperatura de trabalho até 90 graus também.
esses ambos aí para tensão de 0,6 a 1 kV, né, conforme a NBR 285, que são específicas para cada um desses condutores, tá? É de responsabilidade do consumidor instalar sonda de aço 14BWG para garantir a passagem do ramal de ligação ou substituição do ramal de entrada até 25 milímetros quadrados, ou seja, é tipo um arame, digamos assim, que você já deixa pronto lá para quando a EDP for fazer a instalação, né, ela conseguir passar facilmente os condutores pelo seu poste de ligação ou pelo pontalete que você instalou. É obrigatório o uso de cabos, não pode ser condutor rígido, né, o neutro deve ter isolação na cor azul claro e as fases em cor distintas ao neutro, exceto condutor com isolação na cor verde, que é próprio para condutor de aterramento, né, de proteção. Aí uma orientação minha, as fases, pessoal, sempre que você vai ter um conjunto com mais de uma fase, uma recomendação minha é sempre, né, solicitem, quando você for comprar ou quando você escrever o projeto, cores diferentes para as fases, tá? Padrãozão, né, preto, vermelho e branco, né, normalmente é o que o pessoal gosta de utilizar aí para as 3 fases. Por que disso? Porque quando você coloca no eletroduto e passa as 3 fases, né, você já perde a sequência das fases, né, você não sabe mais quem é fase A, B ou C, quando chegar no seu quadro de distribuição, ou quando você vai alimentar uma bomba, um motor, coisa do tipo, né. As cores vão auxiliar bastante nesse sentido. Se você tem numa casa, por exemplo, uma bomba trifásica de recalque para poder fazer bombeamento de água, a inversão de uma fase faz com que a bomba gire no sentido contrário. E aí, numa manutenção elétrica, pode ser que a pessoa ligue essa bomba no sentido contrário, né? Essas bombas, chamadas bombas de recalque, a própria água que passa nela ajuda no resfriamento. Se você girar ao contrário, não vai passar água, essa bomba vai esquentar e vai queimar, né? Então, além de não funcionar, você ainda vai estragar uma bomba. Então, além disso, né, para fazer distribuição, que a gente vai fazer lá na frente, que é o equilíbrio de potência nas fases, é importante, né, que você tenha essa diferenciação de cores para você não misturar os circuitos lá na frente. Deve haver continuidade do neutro, sendo nele vedado o uso de chave, disjuntor ou fusível, ou seja, o neutro não pode ter nenhuma interrupção, nenhum seccionamento para proteção. Não são permitidas emendas nos condutores do ramal de entrada, né? Ou seja, começa muito bem, comprou tamanho errado de cabo, você vai ter que comprar novos cabos, tá? Você pode perguntar? Professor, é só uma curiosidade, talvez o senhor saiba já. Isso aí que você está falando agora aconteceu recente com uma colega minha que faltou 5 centímetros, a EDP não ligou e ela teve que trocar os cabos de 95 de novo. Pensa no... mas é isso mesmo. Isso mesmo. Mas a pergunta é a seguinte: eu já observei em determinadas instalações, principalmente de condomínios e prédiozinhos, né, maiores assim, que o condutor neutro, ele não é azul, ele é preto também, porém ele é envolto com uma fita azul. Você já reparou alguma coisa assim? Rapaz, eu nunca reparei. Eu já, tá. Aqui em casa era assim. Era o cabo da fase neutro, era a mesma cor. Aí na ponta dele ele pegava uma fita, sei lá, enrolava. Aí ali é que era o neutro. Eu já reparei e foi bastante. Não foi uma vez ou outra. Foi várias vezes que eu vi desse jeito. E aí o senhor falou a questão de usar cores diferentes, né? A gente vê eles usando até para o neutro a mesma cor. Cara, tá errado. Ó, pra gente não enganar vocês. Eu não tô duvidando, não, entendeu? Só porque uma situação que eu já vi, e principalmente não tem quando você falou do afastamento, a gente vê essas casas que são expandidas depois, às vezes fica bem próximo o ponto de entrega lá do olhauzinho de varandas superiores, por exemplo. Entendi. Ó, vamos ver o que a NBR 5410 fala aqui, ó. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou via de cabo multipolar utilizado como condutor neutro deve ser identificado conforme essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usada a cor azul clara,
na isolação do condutor isolado, ou da veia cabo multipolar, ou na cobertura do cabo unipolar. A veia com isolação azul claro de cabo multipolar pode ser usada para outras funções, que não a de condutor neutro, se o circuito não possuir condutor neutro, ou se o cabo possuir um condutor periférico utilizado como neutro. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar, utilizado como condutor de proteção, deve ser identificado de acordo com essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usada a dupla coloração verde e amarela ou cor verde, cores exclusivas da função de proteção, na isolação do condutor isolado ou da veia do cabo multipolar ou na cobertura do cabo unipolar. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar utilizado como condutor de proteção e neutro, que é o PAN, deve ser identificado de acordo com essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usada a cor azul clara, com anilhas verde e amarela. Isso daqui é quando você usa, no esquema de aterramento, o mesmo cabo, servindo como neutro e proteção, por isso que ele é o PEN, tá? Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar, utilizado como condutor de fase, deve ser identificado de acordo com essa função. Em caso de identificação por cor, pode ser usado qualquer cor, observadas as restrições anteriores, né, do azul e do verde. Por razões de segurança, não deve ser usada a cor de isolação exclusivamente amarela, onde existe o risco de confusão com a dupla coloração verde e amarela, cores exclusivas condutor de proteção. O que a norma fala é isso daqui, tá? E aí eu entendo que ele tem que ser azul claro. O que vocês acham? Não, eu concordo, totalmente. O que acontece? Qual que é o problema da fita? Dependendo da qualidade da fita, ela pode soltar, ela resseca. Exatamente o que aconteceu para a gente conseguir enxergar isso, né? Ela soltou, né? Ela estava soltando. Às vezes eles marcam, né? Tem vezes que eles nem marcam, né? Mesma coisa esse cabo. Exatamente. Aí tem que ir com ou tomar choque, né? Ou com aquele chave de teste lá. Vai com o multímetro, pô. Falasse com meu pai que montou aqui a instalação antigamente. Não, é cabo tomar rígido, choque, pessoal, pelo amor de Deus, nunca faço cabo isso. Cabo rígido. É difícil de instalar cabo rígido, tá? Quando eu estudei instalação elétrica foi em 2000, 2001, no Senai, a primeira vez. E aí, naquela época, os cabos rígidos, eles ainda eram predominantes, que o cabo flexível estava entrando no nosso mercado. Era muito mais chato de fazer passagem de condutores pelos eletrodutos, porque onde tem mais de uma curva, já começa a agarrar, um condutor encaixa, entra no outro e já fica difícil de você puxar. Então, né, hoje é muito mais fácil utilizando os condutores flexíveis. Ele bate naquela paredinha da mangueira corrugada, eletroduto, né? Rapaz, ele bate no buraquinho ali e não vai nem pelo caramba. É isso aí. Beleza lá em relação às cores? Show, tranquilo. Aí, conforme o Tarso já falou, né? Se você medir errado lá o ramal de entrada, a EDP vai pedir para comprar de novo, não vai ter emenda, tá? E aí presta bastante cuidado, né? Bastante atenção, igual o Tarso falou, um cabo de 95 milímetros quadrados ele é bem caro, tá? Então, se tiver que fazer a compra novamente, uma vez que cortou e te vendeu, provavelmente o rapaz, né, o dono da loja não vai aceitar você devolver aquele pedaço de cabo, né? Então você vai ter, e às vezes não vai ter utilidade em outro lugar da sua obra, e aí acaba que você vai ficar lá com um cabo extremamente caro sem ter utilidade, né? Os condutores devem ter comprimento suficiente para permitir a conexão do ramal de ligação nas condições padrões construtivos, bem como os equipamentos de medição e proteção, que é o que o Catarse falou, né? A EDP chegou lá, não dava para ligar no padrão dela, então não fez. Não sumiu aqui. Agora sim. Em relação ao ramal de entrada aéreo, os condutores devem ser deixados dentro do compartimento de medição, sobras de condutores de no mínimo 60 centímetros. Para possibilitar manutenções futuras, né? Você tem que ter essa folga ali dentro.
para quando a EDP for lá ligar, ela conseguir fazer, né, a conexão direitinha, né, não faltar condutor. Os condutores de circuito alimentador até o quadro de distribuição devem ter, no mínimo, a mesma bitola do ramal de entrada, né, então, igual lá que estava comentando, né, 50 milímetros, dali para frente vai ter no mínimo 50 milímetros. Aí vocês podem me questionar, professor, mas faz sim. Eu vou questionar vocês, então. Faria sentido, por exemplo, ter um cabo da EDP de 50 milímetros chegando no quadro de medição e saindo um de 70 milímetros para sua residência? Não mesmo. Nem um pouco. Não faz sentido, mas pensando rapidamente, mas matematicamente faz sentido. Aí eu pergunto por quê? Por que de alumínio e cobre? Não, todos sendo de cobre, vamos supor que todos são de cobre. Chegou 50 milímetros de cobre no medidor, saiu de 75 para sua casa. Valendo um tapinha na nuca. Vamos lá, pessoal, pensa um pouquinho. Matematicamente? Ué. A gente estudou na semana passada. É? A queda. Isso, a queda de tensão. Que é a tensão entre o ponto lá até o quadro. Colou. Né? Colei não, pô. Exato. Ganhou. Cadê o tapinha? Me lembra do tapa na nuca quando a gente voltar para comemorar. Bom, brincadeira, pessoal, mas exatamente o que o Tarso falou, né? Vamos supor que você tenha um trecho do quadro de medição até o seu quadro de distribuição, sei lá, de 40 metros. Pode ser que você tenha naquele trecho ali uma queda de tensão considerável, né? De maneira que, para garantir o máximo, o limite de queda de tensão no quadro de distribuição, ou considerando do ponto de medição até o circuito final, aquele 5%, né? O 4%, a gente tem que colocar uma bitola maior, né? Então, apesar de logicamente não fazer sentido, porque a gente tende a olhar como se fossem tubos de água, né? E aí a gente pode falar, pô, não faz sentido, vem um tubo aqui de 50 milímetros, vai sair dele de 70, a gente olhando só pela corrente, né? Mas pode fazer sentido por conta da queda de tensão. Bem lembrado, tá? Valeu. Ô, Frodo, mas é 20 milímetros a mais, cara. Não, mas você não tem tem 60 não, eu acho. Você não tem um intermediário. Se você pegar aqui, ó. É um depois do outro. E aquela extensão é tão grande assim para ter que mudar um cabo de 20 milímetros? Não, pode não ser, mas é porque como é só o superior acima, não é isso, Frodo? É isso que eu ia mostrar, ó. Você tem o de 50 e o próximo é o de 70. Não, tudo bem, mas é 20 centímetros a mais para uma queda de tensão pequena, talvez, velho? Não, que 20 centímetros. 20 milímetros a mais para uma queda de tensão pequena. Mas olha só, lembra que isso daqui é milímetros quadrados, é área, não é diâmetro, tá? É porque tem gente que acha que é diâmetro, um cabo de 70 milímetros de diâmetro, 7 centímetros. Eu sei, é milímetro quadrado, beleza? Porém, não deixa de ser muita coisa, é muita coisa. Mas não tem pra onde fugir, ué. Ou o circuito vai funcionar da forma que deve ou não. Então, se você olhar aqui, ó, né, se a gente tem uma situação dessa daqui, né, onde a gente pode ter 5% de queda máxima entre o quadro geral e o quadro de iluminação, e o ponto de iluminação, por exemplo, a gente tem que garantir a tensão naquele ponto, né? E aí, como é que a gente faz isso? Aumentando a bitola do condutor, não tem jeito. Faz parte. É porque, eu não vou colocar não. Mas aí, às vezes, tem lá você mora, a sua residência já fica longe do transformador. Então, lá na sua casa já chega lá 119 volts. Aí você vai colocar uma queda de 10%. Né? Então, 119, 10% dão 19 volts. Dão 11,9 volts. Aí você tira do 19 o 11, vai sobrar 108 volts lá na sua carga. Dependendo do que você ligar lá, não vai nem funcionar. Que merda, hein? Pois é. Mas como a gente não fabrica fio, Matheus, senão a gente conseguiria ir lá e, de repente, produzir exatamente no que a gente precisa, né? É por isso que a gente faz o projeto, né? A gente tenta verificar em tudo que existe de material e equipamento o que vai atender minimamente o nosso projeto. E aí, realmente, que merda. Às vezes faltou um pouquinho, né? Mas você vai ter que ir lá e fazer a consideração da bitola maior. O mesmo vale para a corrente aqui, ó.
Às vezes vocês vão calcular e vai chegar aqui, Matheus, e você vai, caramba, cara, eu estou usando o método B1 trifásico e eu encontrei 179 amperes. Você fala, cara, o cabo de 50 vai até 175 e eu vou ter que usar um de 200, um de 70 que vai até 222. Pô, vou ter que aumentar só por causa de 4 amperes? Sim. Por quê? Porque se eu usar esse cara aqui, eu vou ter que colocar um disjuntor que protege para 175. Se passar os 179 do meu circuito, o disjuntor vai desarmar, ou seja, eu vou ter um circuito que você vai ter que ir a cada meia hora ir lá no quadro de medição e rearmar o disjuntor. Então, um projeto que não foi, que não vai ter um funcionamento Já bom, sei né? o que fazer depois que eu terminar a faculdade, criar um cabo de 60 milímetros. Não, mas isso aqui vale para tudo, ó. E quando você aumenta a bitola, vai ficando cada vez pior, ó. Por exemplo, acima de 300 milímetros quadrados, você já vai ter de 300 para 400. Você já aumentaria a capacidade aqui em mais de 100 amperes, ó, do seu Cara, circuito. se eu aumentar 1 ampere a mais desses 553 que você mostrou aí agora, eu vou ser obrigado a usar o de 400 milímetros. Isso. Ah, Ou você tira uma tomada da sua instalação, ou você vai ter que usar, não tem jeito. Aí pode ser até uma conversa, ó. Às vezes alguém te contratou e falou, cara, eu vou usar tais cargas. De repente, se você chegar numa situação dessa, de que por 1 ampere você ultrapassou, você de repente pode chamar quem te contratou. Falou, ó, a situação é o seguinte, com essas cargas que você está solicitando aqui no seu projeto, a gente vai precisar de um cabo de 400 milímetros quadrados. Aí você vai lá, faz igual eu fiz aqui com vocês, ó, abre um navegador e fala, ó, vamos ver quanto custa? Comprar, opa, cabo 300 milímetros quadrados. Aqui são 3, né? Vou pegar esse cara aqui. E comprar cabo de 400, não? isso. Eu tava curiosidade olhando o outro negócio ali, foi mal. 400 milímetros quadrados. 95, 120. É porque é tão. Às vezes o cara só vende por encomenda, tá? Porque é tão caro. Você não consegue encontrar em qualquer loja, não. A gente não vai nem achar aqui na internet para comprar assim. Esse cara aqui tá barato, tá? 265 de 300, normalmente ele é mais caro, tá? Mas aí você mostra pro cara, ó, o metro desse cara aqui, 265, o metro do 400, sei lá, R$ 400, por exemplo. Aí você vai ter que comprar 100 metros. Aí você fala pro cara, pô, você vai sair de um custo de 26 mil reais de cabo para um custo de 40 mil reais de cabo. São 14 mil reais de diferença. Você quer mesmo colocar essas cargas desse jeito? Ou a gente pode assumir alguma alteração no projeto? Entendeu, Matheus? entendi. Prefiro métodos antigos que qualquer cabo de 2,5 resolve. Não, aí não, pô. Ó, falando em medição errada, eu tenho um colega que foi fazer uma obra na ArcelorMittal, aqui na Serra, e aí o eletricista dele calculou errado, eram cabos de 240 milímetros, e eram 70 metros de cabo. Ele calculou errado, faltou 1,5 metro no final. Ele cortou os cabos antes para passar. Resumindo, o meu colega, que era o dono da empresa, teve que comprar todos os cabos novamente. E aí aqueles cabos que sobraram não podiam ser utilizados. Baita de um preju. Nossa, que cepada. Você pegar lá esse comprimento todo, né, mais de 250 metros de cabo, né, você pega lá, ele tomou um prejuízo de uns 50 mil reais, acho que foi. Só em cabo, né? Ou seja, a instalação elétrica, ela dependendo do tamanho da obra, ela é barata para uma residência, né, comparado com o que gasta de alvenaria, mas para uma indústria, ela é relativamente caro, né, baseado na potência das máquinas que vão estar lá, tá? Mas como é que faz uma emila também no cabo de 300 milímetros? Não fazem, nem Não pode. tem como. Mas não tem como. Assim, já adiantando, quando a gente for fazer uma aula presencial no laboratório de instalações, eu vou falar bastante sobre essas coisas para vocês.
mas a norma não permite que a gente tenha emenda dentro de eletroduto. Tá? Isso independente se é comercial, industrial ou residencial, tá? Qualquer emenda de condutor, ela só pode ser feita dentro de caixas de passagem ou caixas de pontos de ligação, né? Como onde vai ficar uma tomada, naquela caixinha da tomada. Então, jamais pode ter emenda dentro de eletroduto. Jamais é uma palavra muito forte, hein, professor? Jamais. E você vai encontrar muito comumente nas instalações que você for verificar, porque o cara está com miséria de gastar, às vezes, 15, 20 reais a mais para comprar um cabo novo, e aí você vai, assim, quando eu estudei no Senai, e aí eu me formei, eu fazia o 3º ano na época, e aí eu fiquei um ano ali antes do vestibular trabalhando de freelance, que o pessoal fala, né, fazendo instalação elétrica. E aí, às vezes, eu perdi um tempão, né, chegava a pessoa, me ligava, eu entregava os cartõezinhos, né? Naquela época não tinha WhatsApp, essas coisas, né? O cara me ligava, ó, quero botar um ventilador de teto na minha casa. Eu ia lá para instalar o ventilador de teto. Aí chegava lá, já tem os fios aqui todos instalados. Aí eu chegava lá, olhava, aí, pô, aqui no interruptor, beleza, tem 2 fios amarelo, né, para eu poder fazer ventilador e exaustor. Aí eu subia lá no ponto de luz do teto e tava chegando o fio verde. Ah, puta merda, cadê o fio amarelo? Aí quebra a cabeça para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Quando eu puxava o fio, tava um fio amarelo emendado no fio verde. Né? Então, é uma loucura, né? Não pode ter. Né? Um dos motivos é porque você obstrui a passagem do eletroduto, quando a gente faz os cálculos, né? Os nossos cálculos consideram a passagem de ar no eletroduto para fazer o resfriamento dos cabos. Né? Interrompeu ali o fluxo de ar, você está piorando as condições de trabalho ali dentro. Né? Outra coisa, você impossibilita a passagem de sondas para fazer substituição de uma parte da instalação no futuro, por exemplo, e você mata o pobre do eletricista que vai dar manutenção depois, que vai ficar quebrando a cabeça com esse tipo de coisa, por exemplo. Né? Não é permitido, né? Tem gente que faz? Tem, né? Não é permitido roubar e tem gente que rouba, né? Então, infelizmente, acontece, mas não é permitido. Alguém mandou alguma coisa aqui? Passar sonda é triste, eu concordo, Eric. Cara, ó, pra vocês terem uma ideia, né? Eu fiz instalação na casa da reforma do meu pai. Então ele reformou a casinha dele lá, e aí eu fui lá e fiz a instalação elétrica para ele. Fiz um projetinho, bonitinho. Cara, quando eu cheguei para fazer instalação elétrica, o pessoal da construção, eles tinham acabado de construir a cozinha. Né? Eu não conseguia passar a sonda da parede para o teto, porque o cara dobrou o eletroduto. Né? Então dobrou o eletroduto, já era. Tem pedreiro que na moral, professor, tem pedreiro que eu vou te falar, tem que tomar uma bicuda. Na moral. Porque o que acontece? Ele não tem o conhecimento, né, daquilo dali que ele está fazendo, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai, sei lá, tem que passar essa mangueira aqui. Então ele vai botar a mangueira lá de qualquer jeito, né? Não é mangueira, tá, pessoal? É um eletroduto, né? Mas para ele chama de mangueira, vou passar essa mangueira aqui. Ele tá nem preocupado. Foi lá bater a laje, né? Dobrou, ele nem viu, deixa do jeito que tá. Tipo assim, isso é problema para quem vem depois, entendeu? Então, assim, por isso que é importante sempre acompanhar, vocês como engenheiro, pouco provável que vocês vão colocar a mão na massa para ficar instalando lâmpada ou tomada, mas vocês vão ser muitas vezes responsáveis por acompanhar as obras, né? Entende-se que acompanhar a obra se você assina uma anotação de responsabilidade técnica, a RT, né, como engenheiro executor, tudo que acontece ali para frente naquela obra, em termos de elétrica, claro, é responsabilidade sua. Né? Então, o eletroduto que não ficou bem instalado, faltou eletroduto, né? Ou a bitola do eletroduto está errada, era para ser um de 1 polegada, o cara usou de meia, e aí os cabos não passam. Você é o responsável, você está lá para isso, você recebe para isso. E diga-se de passagem, vocês engenheiros vão receber bem a mais do que o eletricista, ou às vezes o próprio construtor que está lá, para ter essa responsabilidade. Então, sempre com muita responsabilidade fazer esse tipo de acompanhamento, pessoal. Eu até me perdi aqui, galera, falei pra caramba. Os condutores de circuito de alimentador até o quadro de distribuição devem ter no mínimo a mesma bitola do ramal de entrada, então é por isso que a gente entrou naquela discussão, né? Devem ser deixados no ponto de ancoragem sobras de condutores de no mínimo 1,5 metro. Aí vem aqui, no padrão da EDP, se vocês forem lá para a parte final, vocês vão encontrar lá
diversos desenhos, né, estabelecendo lá os tipos diferentes de padrões de entrada que nós podemos construir, né? Então tem lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ela traz o desenho do medidor dela, e aí depois tem, ó, ele pode ser lá embutido com um ponta-leite para cima, ele pode ser dessa forma, pode ser dessa forma, ele pode ser feito dessa forma. Então tem aqui, eu coloquei só alguns exemplos, né? Tem diversas formas diferentes de você fazer aqui o ramal, a entrada, né, da alimentação elétrica da nossa residência, né? E aí quando a gente falava lá de flecha, né, essa distância aqui, né, para o chão, do cabo para o chão. Então, aqueles 4 metros, 7 metros, né, 4 metros e meio, 5 metros, devem ser verificados de acordo com onde fica sua instalação, né? Se, por exemplo, ela está do lado do poste, a gente não vai ter esse problema, né, de flecha atravessando a rua, no máximo atravessando uma garagem, né? Aqui não, ela já cruza a rodovia, então a gente tem que tomar esses cuidados. Aí aqui a gente tem o chamado ponto de entrega, né, que é onde entra para a nossa residência, né? E aí a gente pode ter, né, um poste, pode ter esses pontaletezinhos para cima, né? Então tem diversas formas diferentes, né? Aí a gente tem aqui o quadro de medição, e a partir do quadro de medição, os circuitos que saem para nossa residência e também um condutor que sai aqui aterrando o neutro da medição. Então todo o condutor neutro que vem lá do poste, né, da EDP, e chega até o quadro de medição, ele é aterrado aqui por uma haste de aterramento, que vocês já devem ter observado, né, que fica lá do lado de fora mesmo, da residência, onde é conectado o condutor neutro. Pessoal, posso resolver aqui uns exemplos agora, bem rapidinho? Uhum. Sim, sim. Não sei porque que fica voltando essa barrinha aqui, chata. Pronto. Vamos lá, com mais 15 minutinhos a gente termina aí. Alguém quer parar para beber água ou pode tocar direto aqui mesmo? Pode tocar direto para mim. Bora. Bora. Beleza, então. Opa, desculpa. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos, na verdade, para a gente fazer o cálculo de demanda e para a gente identificar a categoria de atendimento. Em relação aos padrões que nós estávamos vendo aqui, né, não tem o que testar, né? A gente tem que fazer de acordo com o que está na norma. Então a gente vai pegar uma dessas possibilidades lá, com poste, um pontalete ali para cima, que vai variar com a arquitetura da casa que a gente tem, e a gente vai utilizá-la para poder fazer a ligação da nossa residência, tá? Mas aí, então, a gente vai treinar aqui esses cálculos de demanda e determinação da categoria de atendimento. Aí eu estou pedindo isso, né, aqui no primeiro exemplo, para uma residência de 210 metros quadrados. Eu sei aqui de início que a gente tem as seguintes cargas nessa residência. Uma potência de iluminação de 5.100 watts, tomadas de uso geral na cozinha de 2.100 VA, a soma das tomadas de uso geral dos outros cômodos de 12.500 VA. Nós temos 3 chuveiros de 6.500 watts, uma torneira elétrica de 4.500 watts, um micro-ondas de 1.100 VA, um lava-louças, saiu errado aqui, tá? De 1.500 watts, um lava-roupas de 1.500 VA, uma secadora de roupas de 3.000 watts e 3 ar-condicionados de 2.500 watts. Pessoal, isso daqui é uma casa igual a Ana estava falando lá, é uma mega de uma casa, tá? Ô, Frodo. Aqui, pode falar. Iluminação, TUG, iluminação Watt, TUG VA, chuveiro Watt, torneira elétrica Watt e ar-condicionado Watt. Eu coloquei de propósito aqui para poder fazer isso aqui na frente com vocês. Ah, tá, porque para somar, aí assim, é claro, galera, para somar a potência não faz sentido você somar o watt com o volt-ampere, né? Você tem que transformar para a mesma unidade de potência, digamos assim, né? Não, é porque eu coloquei diferente aqui mesmo. O ar-condicionado ainda tem Watt, não teria que ser VA, não? Na verdade, para calcular a corrente tem que ser tudo VA. Entendeu? Ah, tá. O que acontece? Por que eu tô falando que isso aqui é uma mega casa? Se você olhar pelo ar-condicionado, um ar-condicionado de 9.000 BTUs, o que atende, né, quase todos os quartos, assim, de apartamentos, por exemplo, ele é de 900 a 1.000 watts, né? Então, esse ar-condicionado de 2.500 watts
Já é um baita de um ar-condicionado, tá? Aqui onde eu moro, por exemplo, são 2 banheiros, né? Então não tem 3 chuveiros desse. Não tem essa quantidade toda de tomada. A torneira elétrica, não tem torneira elétrica, não tem um lava-louças, não tem secadora de roupa. Então, essa daqui é uma casa já, digamos, de alto padrão, tá? Para o projeto elétrico. E aí, para a gente determinar a demanda, a gente vai utilizar aquela equação lá de trás, né? Então, a gente começa somando aqui, aí eu construo essa tabela, né? Recomendo que vocês façam isso por tabela também, para não se perder, tá? Eu coloquei aqui uma tabela só para me ajudar a lembrar no futuro, onde eu tenho o número de aparelhos aqui, para onde isso vale, claro, né? A potência total deles em watts, a potência total deles em volt-ampere, o fator de demanda que eu vou utilizar, baseado naquelas tabelas, e a demanda calculada. Aí eu começo lá para iluminação e tomada de uso geral, né? Só relembrando aqui, né? A potência ativa a gente pode encontrar multiplicando a aparente pelo fator de potência, né? E a gente pode encontrar a potência aparente dividindo então, né, a potência ativa pelo fator de potência. Tomar muito cuidado quando vocês estiverem fazendo as contas de não confundir fator de potência com fator de demanda, né? Porque tem um F aqui, às vezes você acaba trocando lá, tá? Aí, começando pela iluminação, eu vou considerar aqui, tá? Aqui os meus fatores de potência são considerados baseado naquela tabela que eu passei lá atrás para vocês. Deixa eu abrir elas aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Que é o seguinte, quando a gente não conhece a instalação, né, não sabe o que vai ser utilizado lá, a gente pode aproximar por isso daqui. Então, iluminação fluorescente, alto fator de potência 0,99, chuveiro, fator de potência 1, motores de maneira geral 0,85, eletrodomésticos 0,8, tomadas de uso geral 0,8, ar-condicionado 0,8. Então, isso daí é só um chute, digamos assim, do que a gente vai utilizar lá. Aqui, em questão do ar-condicionado, para vocês terem uma ideia, olha aqui a potência. É um ar-condicionado de 22.000 BTUs, aquela potência, ou 24, né, na verdade, 1000 BTUs, aquela potência de 2.500 watts. É um mega de um ar-condicionado, tá? Bom, dito isso daqui, né, a iluminação, se eu considerei aqui um fator de potência 1, poderia ser aquele 0,99, só para facilitar aqui no exemplo, eu usei 1, né, ou seja, eu tenho 5.100 watts de iluminação e também 5.100 watts, volt-ampere, de potência de iluminação. As tomadas de uso geral, eu tenho aqui tomadas, tanto de cozinha quanto de outros cômodos, né? Eu coloquei aqui propositalmente separado em 2 grupos, mas a gente sempre soma elas, tá? E aí, então, eu vou somar aqui, né, as 2.100 com 12.500, o que nos dá uma potência em volt-ampere de 14.600 volt-ampere. Usando aqui o fator de potência 0,8, eu vou encontrar aqui 11.680 watts de potência. Tá? Por que eu estou calculando em watts? Porque para consultar lá adequadamente na norma da EDP, ela traz lá aquelas tabelinhas em watts. E aí, eu vou naquela tabela lá para encontrar o fator de demanda, né? Somando aqui 5.100, né, com 14.600, isso daqui dá 19.700. Olhando aqui, né, 19,7 é acima de 10 kVA, ou seja, meu fator de demanda é 0,24. Aplicando o fator de demanda a esse total, eu tenho aqui, então, para as cargas de iluminação e tomada, uma demanda calculada de 4.728 volt-ampere. Seguindo, né, eu tenho 3 chuveiros elétricos, tá? São 3 de 6.500. O chuveiro elétrico, a fator de potência é 1. Tá? Então, chuveiro elétrico, fator de potência é 1. O que nos dá, então, uma potência em volt-ampere também de 19.500 volt-ampere. Pegando naquela tabelinha lá, nós temos, então, para 3 chuveiros elétricos, um fator de demanda de 0,56. Então, multiplicando 19.500 por 0,56, nós temos uma demanda calculada para os chuveiros de 10.920 volt-ampere. Seguindo aqui, né, a gente agrupa naquela equação lá, torneira elétrica com lava-louças. Eu tenho uma torneira elétrica de 4.500 watts e um lava-louças de 1.500 watts.
Para a torneira elétrica, que é uma carga resistiva, fator de potência 1, o que nos dá uma potência aparente de 4.500 VA. Para o lava-louças, eu considerei ele aqui como um eletrodoméstico qualquer, né? Poderia ter ido na internet e pesquisado pelo manual do fabricante, né, que seria o mais correto de se fazer, né? Aqui eu só chutei pelo aquele valor para eletrodomésticos de 0,8 fator de potência. E aí eu encontrei aqui um lava-louças com potência de 1.875 VA. Coloquei aqui, né? Fui lá na tabelinha, né? Para um agrupamento de 2, o fator de demanda é 0,72. Então, multipliquei essa soma por 0,72, achei aqui um total de 4.590 VA. O meu micro-ondas é de 1.100 VA, com fator de potência para eletrodomésticos de 0,8, dá um micro-ondas uma potência ativa de 880 watts. Utilizando o fator de demanda 1, porque só tem 1, a gente chega a uma demanda de 1.100 VA. O lava-louças, fator de potência 0,8 para eletrodoméstico, perdão, lava-roupas, né? 0,8, isso aí. Né? E aí a gente tem aqui... acabei escrevendo errado aqui, tá? Mas aqui o cálculo tá certo, ó. 1.200 watts, né? Um lava-roupa de 1.200 watts, tá anotado certinho aqui. E uma secadora de roupas de 3.000 watts, utilizando fator de potência de 0,8, uma potência aparente de 3.750. Né? Ambas com um fator de demanda igual a 1, né? É só repetir aqui, então, a demanda de cada uma delas. E, por fim, aqui, os ar-condicionado, tá? Ar-condicionados, acho que o plural é esse, né? Os ar-condicionados. Não sei, quem entende bem de português aí, me corrige, por favor. Nós temos 3 de 2.500 watts, que dá 7.500 watts. Aplicando o fator de potência de 0,8, nós temos uma potência aparente de 9.375. Ar-condicionado, se vocês olharem aqui, para 3, 4, 5, a gente vai ter 2, 3, 4 e 5, sempre o fator de demanda 1. Ou seja, a gente sempre considera a potência total deles. Então, está colocado aqui. Fazendo a soma, nós temos uma potência instalada de 61.300 VA, que é extremamente alta, e uma demanda de 35.963 VA. Pode perguntar, Matheus. Para mim, eu não consigo entender porque o chuveiro tem um fator de demanda e o ar-condicionado não. Porque o ar-condicionado é muito provável que todo mundo durma ao mesmo tempo e eles vão estar ligados ao mesmo tempo. Já todos os chuveiros... Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Já todos os chuveiros não necessariamente vão ser utilizados ao mesmo tempo. Né? Assim, são dados estatísticos, tá, Matheus? Então, assim, eu não sei te dizer os parâmetros de cálculo e tal, né? Eu só sigo os resultados desses dados, né? Que quando a gente tem mais do que 2 chuveiros, a gente aplicar essa demanda para poder considerar uma potência menor deles. Professor, beleza? Pode falar. Aí eu vou colocar um cabo de 25 ou vou colocar um cabo de 16, no caso aí? Eu vou considerar o de 35 kW? O que acontece? Para EDP, é isso daqui. Beleza? Para você, é isso daqui. Então eu posso botar um cabo menor, então. Não. Entendi sua pergunta. O que sai do quadro de medição tem que ser igual. Dali para frente, lá no seu quadro de distribuição, você vai trabalhar com essa carga aqui. Entendeu? Não, calma aí. A EDP está olhando 54.800, certo? Não, olha só. Não, acho que eu entendi sua pergunta. É porque o que acontece? Vamos voltar aqui para a tabelinha da EDP. Perdi aqui. A gente está aqui, correto? De 41 a 57. Ok. E aí ela botou esse cabo de cobre aqui. Beleza? 70 milímetros quadrados. Vamos fazer um teste agora para a gente chegar a uma conclusão. Deixa eu abrir aqui
o condutor da Prism. Vamos fazer uma conta besta? Como é que, com aquela corrente ali, com aquele condutor ali de 70 milímetros quadrados, vamos considerar um circuito trifásico. Ele suporta 171 amperes, beleza? Ok. Como é que a gente calcula a corrente de um circuito? Nesse trifásico aí é potência dividido por 3, né? Raiz de 3. Raiz de 3 e tensão. Isso aí, né? Então vamos lá. Se eu tenho uma corrente, como é que eu acho a potência que esse cara vai? A corrente vezes 220 vezes 3 raízes. Ele aceita assim essa calculadora? Vocês sabem mexer? Põe 173. Isso. 65.159, certo? Uhum. Tá vendo aqui a carga máxima que ela permite? Uhum. Ou seja, ela tem uma demanda dela para essa carga instalada. Entendeu o que eu quis dizer? Acho que não. Peraí, deixa eu fazer diferente. Vamos pegar o nosso camarada aqui, ó, 36 mil. 36 mil dividido por raiz de 3 dividido por 220. 95 amperes, certo? Uhum. Isso, eu estou calculando aqui, pessoal, mas a gente teria que aplicar os fatores de correção, tá? Então, se a gente olhar só para esse valor aqui, a gente chegaria aqui um cabo de, sei lá, 35 milímetros, por exemplo, certo? Uhum. Sim. Só que quando a gente começa a aplicar os valores de correção aqui, tá? Quais são os valores de correção? Resistividade do solo, que a gente viu na aula passada, fator de agrupamento e fator de temperatura. Quando a gente aplica esses camaradas aqui, é bem provável que a gente vai aumentar esse valor aqui, né, para chegar lá na casa dos 50 milímetros, pelo menos, tá? E aí, o que a gente vai ter é o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Ah, peraí. Vocês estão vendo, não estão? Sim. Não, o que a gente vai fazer? A EDP tem um poste dela. Aqui está a sua casa. Aí, aqui, você vai sair lá da EDP. E vai entrar lá na sua casa, no medidor lá, beleza? Ok. Coisa feia aqui, mas dá para entender, né? Sim. Aí vamos lá. Pela norma da EDP, para essa potência instalada, até o medidor, nós vamos ter 70 cabos de cobre isolado de 70 milímetros quadrados, beleza? Ah, tá. Aqui. Então aqui, 70 milímetros quadrados. Beleza? O que aquela norma te diz é o seguinte, que daqui para frente, o que vai sair daqui e vai até o seu QD, o D virou um P, até o seu QD, deve ser também a mesma bitola, no mínimo. Daqui para frente, né, para essa potência, pode ser que você tenha outros quadros de distribuição, você pode fazer suas contas considerando a demanda e aí, de repente, utilizando uma bitola menor do que essa.
Pô, mas ela olha esse cabo que vai até o meu quadro interno? O que acontece? O que ela coloca aqui não é lacrado? Sim. Então, quando ela vai instalar, já tem que estar aqui o seu cabo. Sim. Entendeu? Então Aham. ela olha porque obrigatoriamente ele tem que estar lá. Só ela que consegue ligar ele lá. Entendeu? Esse cabo é o que vai depois do disjuntor, né? No caso, aquele tripolar lá, né? De entrada. Isso. Não. O que acontece? Na entrada, deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho pronto, já que fica mais fácil. Não? Não, é porque o que acontece? O disjuntor ele protege o medidor. Então o disjuntor ele está na entrada, não na saída. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você entendeu o que eu quis dizer, Tassi? Entendi, mas. Aqui. Ah, não, se bem que na norma não, na norma tá ao contrário. Que eu falei, olha só. Eu não sei se é para aquele tipo ali. Deixa eu procurar outro. O que eu estava comentando aqui, ó. Tá vendo os cabos prontos lá para eles instalarem? Sim, aí, na verdade, quando o cabo vem do aéreo, aí Isso. ele vai no Medidor. medidor, volta, vai no disjuntor e Isso. sai do disjuntor e vai para dentro. Aham. Então, aí depois do disjuntor, não sei, Mas né? isso é lacrado. Deixa eu ver se eu acho um com lacre aqui. É porque aqui ele só tem pronto, né, para instalar. Mas você não consegue mexer ele depois, entendeu? Entendi. Você já deixa tudo pronto. Porque quando. Exatamente. Deixa, aí eles vêm, liga e fecha, né? Isso aí. Poxa. Cadê aquelas figurinhas que eu tava olhando? Ah, não dá pra ver aqui, né? Tá vendo esse negocinho aqui? Aham. Né? Aqui é onde entra o É lacre. o lacre, Né? isso. Ou seja, uma vez que você deixou aqui o disjuntor com os cabos, ela vai vir aqui e colocar um lacre. Aí você não tem como mexer aqui depois. Aham, entendi. Você entendeu, né? Não consegui mostrar muito bem aqui, não, mas Não, entendi. Que tem que ser igual a bitola do camarada que ela colocou lá. do que tá entrando, é. Isso, no mínimo igual, né? É claro que aqui a gente não calculou queda de tensão, a gente não calculou nada, teria que verificar isso, né? E aí, então, baseado nessa potência instalada aqui, a gente vai lá no padrão e vê lá que a gente se enquadra no T4, que é para uma carga instalada de 41.000 a 57.000. Aí vai utilizar o cabo de cobre isolado de 70 milímetros, aí já advertindo que esse cabo aqui é você que vai comprar, ela não vai fornecer. E aí tem aqui as outras informações pertinentes a essa entrada. Aqui nesse exemplo, eu peço para calcular a demanda e determinar a categoria de atendimento para uma loja. Essa loja tem 40 luminárias fluorescentes de 2 por 110 watts, tem 30 tomadas de uso geral de 200 VA e um ar-condicionado de 10.000 BTUs. Não faz nem sentido esse ar-condicionado ser só 10.000. Mas enfim, joguei uns valores qualquer aqui só para a gente poder treinar. Então a gente tem aqui o cálculo, né, que a gente viu lá atrás, né, para unidades comerciais, a gente somando a iluminação com tomada de uso geral, multiplicando pelo fator de demanda e somando com as tomadas de uso geral, de específico, perdão. Pelo problema, nós temos então aqui, multiplicando, né, as luminárias, nós temos 8.800 watts de iluminação e as tomadas 4.800 watts, aliás, é 6.000 volt-ampere, que está em volt-ampere, né? Aí aplicando para iluminação o fator de potência para a lâmpada fluorescente 0,99, a gente acha essa potência em volt-ampere, e aplicando aqui para converter, né, de volt-ampere para watts, o fator de potência 0,8, a gente acha 4.800 watts. Olhando naquela tabelinha lá, né,
para lojas lá acima de, aliás, para lojas semelhantes, está aqui, né? 0,8 é o fator de demanda, então está utilizado aqui 0,8. Acha uma demanda total para iluminação e tomada de 11.911. Aí calculamos para o ar-condicionado. 10.000 BTUs, 950 watts, fator de potência 0,8, 1.187,5 volt-ampere. Tá? Coloquei aqui os valores. O fator de demanda é 1 para o ar-condicionado, tá? Aqui a potência dele. Essa daqui é a demanda em volt-ampere. Essa daqui é a potência em watts, essa daqui em volt-ampere. E aí, procurando aqui, né, para 14.550, ela se enquadra acima do 9.000 e abaixo do 15.000, o que nos dá uma categoria de atendimento D, que é bifásica. E no último exemplo aqui, calcular a demanda e determinar a categoria de atendimento para um escritório que possui as seguintes cargas, né? 20 luminárias fluorescentes de 2 por 32, 20 tomadas de uso geral de 300 volt-ampere e 4 aparelhos de ar-condicionado de 30.000 BTU/hora. Utilizando a mesma equação, né, coloquei aqui, né, fazendo os cálculos para iluminação e tomada, né, utilizando o fator de demanda de 0,8, deu uma demanda total de 5.834,34 volt-ampere. Os ar-condicionados, para escritório, né, eu olhei o fator de demanda aqui, né, para essas potências somadas aqui, elas eram menor do que 10.000 volt-ampere, então eu usei o 0,8. Se somasse essas duas aqui, né, e desse mais do que 10.000, acima de 10.000, utilizaria o fator de demanda de 0,6. O ar-condicionado, né, fazendo aquela continha, né, pega ele lá, o equivalente dele em watts, multiplica lá por 4, usa o fator de potência de 0,4, achei aqui uma potência aparente de 15.750 e a potência ativa de 12.600. Utilizando o fator de demanda 1, né, para ar-condicionado o fator de demanda é 1, acha aqui uma potência, uma demanda máxima de 15.750 volt-ampere. Somando aqui, essa é a nossa demanda máxima, essa é a nossa carga, a potência instalada, e aqui a potência instalada em volt-ampere. Para aquela potência instalada, né, de 18.680, nós nos enquadramos aqui na categoria T1, né, de um todo de 63 amperes trifásico, entre 15 kW e 26 kW, né, que está os 18,7 ali mais ou menos, com condutores de 16 milímetros quadrados. Deixa eu ver aqui só o negócio. Tá. 16 milímetros quadrados. Bom, pessoal, era isso, né, esses exemplozinhos besta aí de cálculo. Alguém ficou com alguma dúvida? Para mim não, professor. Tranquilo. Não. Beleza, então na sequência, agora sim, na sequência certa, Tranquilo. né? Beleza, obrigado. A gente faz aquele levantamento de cargas, né, baseado nas áreas de cada ambiente, área, perímetro. Depois a gente faz a separação dessas cargas em circuitos, né? Depois a gente calcula o padrão de atendimento e a demanda dos nossos circuitos, demanda total do nosso circuito. Agora, né, que a gente já começou na semana passada, a gente faz o cálculo dos condutores, né, baseado nas potências de cada circuito e na demanda, né, total. E aí, né, a gente finaliza o nosso projeto, né, fazendo o dimensionamento dos condutores e da proteção, né? Então, é o que a gente vai, na semana que vem, finalizar essa parte de dimensionamento, e aí a gente parte para um projeto. Teoricamente, a gente já acumulou aqui conhecimento para a gente conseguir fazer o nosso primeiro projeto de uma residência. Pessoal, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui a nossa aula de hoje, tá? Deem lá uma olhada nessas normas, na norma da EDP, tá? Na 5410, elas ajudam bastante, elas são importantes para a fase de projeto. E na semana que vem, então, a gente se encontra de novo aqui para a gente finalizar esse assunto de dimensionamento e explicar para vocês a nossa próxima atividade, os nossos próximos passos, que é a elaboração do projeto, beleza? Beleza. Tranquilo. Show. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, pela paciência de terem ficado até agora aqui. Boa quarta-feira para todo mundo aí e até a próxima semana. Um abraço. Pra você também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.